Dois reforços fechados, Galo dá exemplo, Alisson pode pintar na Ucrânia. Vem comigo que depois da vinheta eu vou te atualizar sobre as últimas informações do Galão da Massa. É isso aí, Massa do Galo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Apaixonados pelo Galo. Meu nome é Caio e é sempre um prazer ter você por aqui. Já vai deixando aquele like que fortalece demais o nosso trabalho. Tamo junto, muito obrigado pelo like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui tem vídeos todos os dias de informação do Clube Atlético Mineiro. Eu falo que todos os dias, mas um dia ou outro a gente não consegue postar, ou a gente está apurando alguma informação, ou de repente deu algum BO ali no trabalho, né? Porque a gente trabalha também de carteira assinada, então fica um pouco difícil trazer vídeo todos os dias aqui. A gente faz o possível, beleza? Sempre que a gente pode, a gente está aqui trazendo informações do Galão da Massa para vocês. Bom, a campanha não acabou. Você que ainda não ajudou o nosso amigo Péricles e pode ajudar, né? Tem a condição ali para poder ajudar com qualquer valor. A vaquinha vai estar aí no primeiro comentário fixado, vai estar no link para você poder ajudar o Péricles. Para quem não sabe, para quem não viu o vídeo de anteontem que eu postei, o Péricles trabalha na empresa, a mesma empresa que a minha esposa trabalha, e ele tá com um problema ali, uma porcentagem, né, de audição, sem audição, né, sem uma porcentagem da audição. Ele está precisando urgentemente de um aparelho auditivo que custa em torno ali de R$7.000. Então é importante a gente poder ajudar o Péricles aí. Vamos junto nessa campanha para ajudar o Péricles a ouvir o mundo. Bom, gente, vamos falar do Galo, né? Vamos falar do Clube Atlético Mineiro, que é por isso que vocês estão aqui, obviamente. Vamos começar falando aí, gente, de um assunto que já foi sacramentado, que é sobre a contratação aí que o Atlético fez junto ao Guarani de Campinas, né, o Guarani de São Paulo, do atacante, centroavante aí, João Marcelo, de 19 anos. Os números dele empolgam, né? A começo ali de temporada e tudo mais, né? A gente tem que ter pezinho no chão, entender que ele vai vir pro Atlético, né? Inclusive o Galo já anunciou a contratação do atleta. Ele vai vir para um clube muito maior, com todo respeito ao Guarani. Então ele vai ter que se provar aqui no meio de muitos bons jogadores, muitos ótimos jogadores que tem aqui no Atlético. Então, João Marcelo contratado pelo Galo, valores não foram revelados oficialmente, mas a informação que eu tenho é que os valores giram em torno ali de US$1 milhão. Então o Atlético pagaria mais ou menos o valor que pagou aí no Natanael para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador João Marcelo. Você gosta do nome? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Os números dele são interessantes. Na Copinha ele fez 5 gols em 5 jogos, e no Campeonato Paulista ali, né, no profissional do Guarani, ele em 2025 tem 4 gols e 2 assistências em 11 jogos, ou seja, 6 participações em gols em 11 partidas. É bem interessante esses números, né? São bem interessantes esses números aí do João Marcelo. Bom, vamos esperar para ver. É um jogador jovem, é um jogador de 19 anos, um jogador que ainda vai maturar muito, né? Um jogador que pode sim render ao Atlético, inclusive lá na frente, de repente, ter uma venda aí igual a que a gente vai falar daqui a pouco, que é sobre o Alisson, uma possível venda aí do Alisson. Antes, vamos falar de outro jogador que está fechado com o Atlético. A informação que chega é que o Atlético aguarda ele sim na janela ali de março, né, dia 10 de março, que a janela abre novamente. Então, o Atlético aguarda o zagueiro Vitor Hugo, né, em Belo Horizonte, para poder realizar os exames médicos e assinar o contrato, tá? Não divulgaram, não anunciaram, até porque tem um protocolo ali, né? Tem uma
tem coisas que o Atlético tem que seguir, né? Até para não antecipar, né? Passar o carro à frente dos bois, igual diz aquele ditado popular, não é verdade? Então o Atlético tem muita cautela, mas a informação que chega pra gente é que o Vitor Hugo é muito difícil melar a negociação. Vitor Hugo deve ser jogador do Atlético, tá? E muita gente vem me perguntando sobre a questão do Yerry Mina, né? Se o Vitor Hugo atrapalharia a vinda do Mina. A informação que eu tenho é que o Mina é mesmo do Thiago Fernandes, né? Que o Mina ele está apalavrado com o Atlético, só se o jogador de repente voltasse atrás na sua palavra para poder não ser jogador do Atlético no meio do ano. O Atlético segue otimista para conseguir essa contratação, ainda não tem nada fechado, mas o Mina segue próximo de um fechamento aí com o Atlético. Terá uma reunião decisiva para realmente acertar e firmar realmente os valores, para realmente ver se o Atlético vai conseguir contratar o Yerry Mina, beleza? Bom, vamos para o próximo assunto aqui, que é sobre o Alisson, né? Vocês estão querendo saber do Alisson, apesar de já vários portais já terem publicado, né? Eu tenho uma informação de que o Alisson estaria realmente bem próximo. Antes vamos ver aqui no GE. No GE não, perdão, no Transfer Market aqui o valor de mercado, de mercado não, né? O valor, o quanto o Alisson está avaliado aqui no Transfer Market, no site alemão. O Alisson está avaliado aqui em 4,5 milhões de euros, né? E hoje fazendo uma conta básica ali, 4 vezes 6, né? É só assim pra gente chegar no valor próximo, né? O Alisson estaria valendo mais ou menos ali 24 milhões de reais. Obviamente, mais do que isso, né? Porque eu contei só 4, né? Eu arredondei para... Vamos arredondar para 5, né? Beirando ali 30 milhões de reais. E a oferta do Shakhtar Donetsk, né? Inclusive o nosso CSO, né? O Paulo Brax, ele confirmou que a oferta é ainda maior do que a oferta que o Galo havia recebido do Leicester City para poder contar com o Alisson. Então, essa oferta é superior a 13 milhões e ainda teria uma bonificação de 2 milhões e meio de euros, caso algumas metas sejam batidas, algo do tipo assim, entendeu? Eu não tive acesso a muito mais informações, mas a informação seca que eu tenho aqui é que o Alisson ele deve jogar no Shakhtar Donetsk. Só se realmente não acertarem os últimos detalhes até segunda-feira, porque a segunda-feira, né, não até segunda, né, tem que ser um pouco antes, porque na segunda-feira, se eu não me engano, fecha a janela lá na Ucrânia. Então ninguém mais vai poder chegar no Shakhtar, né, ou em qualquer clube de lá. Então o Shakhtar tenta avançar essas negociações mais ainda com o Atlético, ou seja, fechar, né, a negociação com o Galo, porque já estão bastante avançadas as tratativas. O Atlético agradou do valor que foi oferecido, o Alisson gostou também da possibilidade de ir jogar no Shakhtar Donetsk, apesar da guerra na Ucrânia, que todos nós sabemos, né? O Alisson curtiu aí a possibilidade de mudar de ares também e ir jogar no Shakhtar, tá? Então o Alisson pode sim virar jogador do Shakhtar Donetsk até esse fim de semana aí. Deve se resolver essa situação, tanto para ele ficar ou para ele sair. A informação que a gente tem é que as negociações, né, as tratativas, estão bastante avançadas para o Shakhtar Donetsk anunciar o atacante Alisson. E aí, o que você acha dessa informação? Gostaria que o Alisson ficasse? É um valor que agrada a você, torcedor do Galão da Massa? Comenta aí e bora pro próximo assunto, que é sobre o Atlético, que deu um exemplo aí para não só para os outros clubes, né, do futebol brasileiro, mundial, enfim, um exemplo para a humanidade, né? Não foi uma coisa assim absurda não, mas é uma coisa bem interessante, tá, gente? Um exemplo aí de compaixão, né? Um exemplo aí de solidariedade. O Atlético arcou aí com a volta para casa do Manaus, né? O Manaus é o clube que jogou com o Galo ontem, perdeu por 4-1 dentro aqui do Mineirão, e o Manaus, perdão, não teria o dinheiro ali suficiente para poder voltar. Lembrando que
esses clubes, né, do interior normalmente não têm muita condição de ficar viajando para outros estados, né? É, enfim, vieram para poder cumprir o papel deles realmente. É aquele negócio, né? Eu vou lá, depois eu vejo o que dá. E realmente eles não tinham ali 100% do dinheiro para poder voltar. E o Atlético ajudou eles. O Atlético arcou aí com essa viagem de volta para casa aí do Manaus. Vou colocar na tela para vocês a informação do Correio Brasiliense. Tá na tela a informação para vocês acompanharem também. Ó, Atlético arca com custos do retorno do Manaus após vitória na Copa do Brasil. Manaus teve ajuda do Atlético para retornar. O Atlético venceu o Manaus por 4-1 na noite da última quarta-feira, em partida válida pela Copa do Brasil. No entanto, a rivalidade ficou restrita ao campo de jogo, pois o Galo decidiu cobrir os custos do retorno do time amazonense. Diante de dificuldades financeiras, o Manaus enfrentou desafios para chegar a Belo Horizonte. Ciente da situação, o Atlético optou por arcar com as despesas do deslocamento de volta para a capital amazonense. Essa decisão foi facilitada pela boa relação entre o empresário Rubens Menin, principal acionista da SAF do Atlético, e a diretoria do Manaus. Com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético garantiu um prêmio de R$ 2.315.250. O clube já assegurou R$ 1.543.500 pela participação na primeira fase e R$ 1.874.250 pela segunda. Assim, o total acumulado pelo Galo com a competição é de 5,7 milhões de reais, valor bem interessante aí por duas fases de Copa do Brasil, bem interessante mesmo, né? O Atlético é o que a gente espera, né, que chegue nas finais, né, nas decisões novamente da Copa do Brasil nessa temporada. Creio que eles estão trabalhando para isso também, é o que a gente espera. Se o Atlético chegar aí novamente a uma semifinal, a uma final de Copa do Brasil, o Galo teria um lucro ainda maior do que o do ano passado, lembrando que a cada ano que passa a Copa do Brasil paga mais, não é verdade? Bom, queria saber de você a sua opinião, deixe nos comentários, é muito importante. O microfone quase caiu aqui. Tamo junto, um forte abraço, fiquem com Deus. Aqui é Galo e fui, tchau!